E a Nvidia, hein? Continua vendendo placa de vídeo, será? Continua, né? Subiu o preço? Subiu. Tá difícil de comprar? Tá difícil de comprar. A gente vem recebendo aí uns upgrades de software nos últimos anos, vem recebendo uns... Mas a Nvidia continua vendendo placa de vídeo pra nós, né? Isso aí é um ponto positivo. Quer dizer, às vezes não. E se ela ainda continuasse vendendo placa de vídeo pra gente e no futuro talvez não fosse exatamente aquilo que ela gostaria de fazer? Ela já deu vários indícios de que, na verdade, esse negócio de gaming não é muito bem o que eles querem. E agora eles definitivamente colocaram os gamers junto do balaio. A gente não tem mais um lugar especial no coração da Nvidia como gamers. Foi acontecendo gradualmente, né? É um relacionamento longo, a gente foi perdendo, mas parece que agora mesmo, a Nvidia meio que abandonou os gamers. Eu vou explicar, calma, vou explicar, mas a divisão gaming da Nvidia, em certos aspectos, não existe mais. Eu não sei se é pra ficar assustado ou não, eu também não sei especificar, eu não sei o que isso significa pro futuro dos gamers, mas de qualquer forma, aconteceu. Tava ruim, agora parece que piorou. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. A gente já teve alguns problemas com isso no passado, a gente não, né? A gente entenda-se a Nvidia com órgãos governamentais ou de econômicos aí, justamente por como eles classificam os gamers. É cada vez mais difícil entender como que a Nvidia tá colocando ali o seu negócio de GPUs para gamers. Já teve um problema no passado e agora no presente nós temos um outro tipo de problema, que vai ser um problema meio que pra nós. Será que a Nvidia vai parar de fazer placa de vídeo pra nós? Vai virar tudo IA mesmo? O que a gente vai comprar? Vai ter que comprar só AMD? Intel? Intel tá parando também, vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê pra gente? Meu Deus do céu, não sobrou nada. A última que nós tivemos da Nvidia foi essa aqui. A Nvidia deixou de divulgar os jogos como uma linha de receita separada, à medida que PCs e consoles passam a integrar a computação de bordo, o Edge Computing. Então a gente foi jogado num outro balaio. Caso você não tenha entendido, antes, dentro da Nvidia existia uma separação. O que era data center, o que era negócio de carros, veículos autônomos e tal, e o que era gaming. Gaming era receita relacionada a consoles e GPUs. Fala, pera. Consoles? Que console que a Nvidia vende? A Nvidia não vende nenhum console, mas a Nvidia vende hardware para console. Mais especificamente para consoles, 2 consoles, que são muito bem vendidos, por sinal. Você nem sabia, né, que a Nvidia faz GPU para console, faz chip para console, na verdade. É o Nintendo Switch. O Nintendo Switch utiliza hardware Nvidia. E o Switch 2 também. Os dois utilizam. E aí, obviamente, as GPUs para jogos, notebooks e tudo mais acabavam entrando nessa divisão. Eu tô pegando aqui um exemplo para vocês, um relatório da Nvidia, que é do Q4 de 2026, o último quarto de 2026, onde tem um relatório aqui financeiro deles, né? Os resultados e o que melhorou, o que piorou de uma versão para outra. E a gente consegue ver claramente aqui Gaming and AI PC, ou seja, jogos e PCs para IA, mas isso aqui eles já focando meio que no consumidor, tá? A gente não tá falando de AI PC especificamente para outros, para data center e tal. Então a gente tem aqui, ó, a receita do segmento de jogos no quarto trimestre foi de 3,7 bilhões, com aumento de 47% em relação ao ano anterior, e impulsionado pela forte demanda da Blackwell, uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior devido à moderação natural do estoque nos canais de distribuição após uma temporada de forte demanda durante as festas de fim de ano. A receita anual aumentou 41%, atingindo o recorde de 16 bilhões de dólares. Foi a receita que eles tiveram especificamente com essa divisão de jogos e IA. Lembrando que isso inclui outras coisas. Mas aqui especificamente a gente consegue entender um pouco. A Nvidia anunciou o DLSS 4.5, o lançamento do G-Sync, desempenho e adoção avançados de IA da Nvidia RTX, proporcionando inferência de modelos de linguagem complexos até 35% mais rápidos nas principais estruturas de IA para PC e desempenho até 3 vezes superior a recursos gerados por IA. Isso aqui eles incluindo, obviamente, né, incluíram o que vocês usam as RTX para fazer IA. Quem é que usa, né? Então é um hardware extremamente capaz e não à toa, né?
porque tem muita gente que acaba comprando GPU pra fazer inferência de IA e isso acaba afetando os resultados, porque confunde um pouco. Você fala assim, tá, mas disso tudo de GPU que foi enviado pro mercado, tudo isso é gente jogando? Como é que pode ter tudo isso de gente jogando se na verdade não tá tendo hardware, não tem memória, não tem nada? Porque não é todo mundo jogando. Tem muita gente que tá comprando as RTX pra fazer inferência de IA, pra treinar modelos de IA, porque elas são muito eficientes pra isso. Mas aqui a gente tinha uma divisão específica, né, bem separada disso, que era gaming, consoles e tal, e a gente conseguia ver que o lucro aí foi de 16 bilhões, que foi um recorde, mas ainda ficava meio nebuloso isso. Aí, como tava ficando meio nebuloso, eu acho que a alternativa deles foi simplesmente deixar tudo nublado, entendeu? Vamos deixar ainda mais complicado, e agora eles mudaram como é a classificação. Então, não sei se ficou claro pra vocês, mas antes tinha isso aí, ó, isso aqui é especificamente com gaming dentro da nossa estrutura. E olha, a diferença era bem grande, tá, galera? Porque aí se você pegar agora o Q1 2027, curiosamente, vai entender, primeiro trimestre fiscal de 2027, eles são doidos, assim, o negócio é meio louco. Eu não entendi esse final. Aqui, ó, panorama, centro de dados, computação de borda. Tá aqui, ó. Computação de borda, Edge Computing, 6,4 bilhões, um aumento de 10%, a NVIDIA lançou o Multiframe Gen, tal. Então vocês viram que ficou meio que tudo junto agora? Ó, anunciou que a BYD, a Geely e a Isuzu e Nissan estão construindo veículos prontos para o nível 4 na plataforma NVIDIA Drive Hyperion, NVIDIA Halos AS, NVIDIA Cosmos, NVIDIA IGX, NVIDIA CUDA-X. A gente tem DLSS 4.5, DLSS 5, RTX de borda, junto com todas essas outras coisas que agora tudo isso é computação de borda. Isso aqui são termos financeiros, só para deixar claro, então sem muito desespero, né? Inclusive aqui no Videocard a gente vê, a empresa agora utiliza duas plataformas de mercado, Data Center e Edge Computing. A NVIDIA afirma que essa mudança reflete melhor seus fatores de crescimento atuais e futuros. A segunda categoria engloba agora o hardware geralmente associado às placas GeForce e aos sistemas de jogos. Isso significa que a NVIDIA não divulga mais números de receita de jogos separado da mesma forma que fazia antes. No último número divulgado separadamente, foi aquele que eu passei para vocês, vale ressaltar que a NVIDIA já vinha sofrendo pressão em relação ao que era contabilizado na categoria de jogos. Em 2022, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, acusou a NVIDIA de fornecer informações insuficientes sobre a demanda por mineração de criptomoedas. O órgão regulador afirmou que a NVIDIA não divulgou que a mineração de criptomoedas era um elemento significativo do crescimento da receita proveniente de GPUs projetadas e comercializadas para jogos. Isso não significa que a NVIDIA esteja escondendo novamente a receita de jogos. Novamente. A empresa agora agrupa PCs e consoles de jogos com diversos mercados de IA de ponta, o que faz sentido considerando a atual mensagem da NVIDIA de priorizar IA. Significa também que para a NVIDIA a IA agora é uma prioridade e abrange diversas categorias. Segundo aqui o Videocard, na opinião dele, sinceramente esse novo formato de relatório não diz muita coisa a menos que a NVIDIA forneça uma análise completa. Agora será impossível determinar quanto de receita de Edge Compute vem de jogos, estações de trabalho ou chips para consoles de jogos como o Nintendo Switch. E isso é ruim. É só falar, por que é ruim? Porque pra gente fica difícil determinar o quão relevante está sendo dentro do negócio da NVIDIA a nossa divisão de game. O que eu e você compramos de hardware. E com isso a gente não consegue determinar o quão relevante vai ser para a concorrência também. E isso torna o mercado ainda mais nebuloso, porque claro, você não monta um PC só com uma GPU, porém ela é uma parte muito importante do processo. A gente está inclusive agora para ter outros modelos de processadores da NVIDIA que vão acompanhar GPUs. Agora para a Computex está lançando um mini computador que eles estão fazendo, que obviamente é voltado para inteligência artificial, mas que tem uma 5070 integrada e um chip ARM. Isso aí vai ser usado para outras coisas, mas não tem como determinar. Você não sabe mais se é pra game ou se é pra IA. Porque, sendo bem sincero, eu acho que nem a NVIDIA não sabe mais. Você vende uma 5090, como diabo você vai saber se aquilo lá é pra jogar ou se é pra fazer inferência de IA? Então eles botaram no mesmo balaio. A gente não sabe mais o quão relevante é o nosso mercado e nem quanto que tá vindo pra nós. Não sabe quanto que tá vendendo de GPU pra nós. Tá vindo pra Edge Computing. Quanto que vai ter de alocação de produto? Edge Computing. Isso dá uma flexibilidade maior para a NVIDIA, inclusive dentro desse cenário, fazer essa meio que manipulação de quanto você vai destinar de capacidade produtiva para cada segmento. Manipular no sentido literal da palavra. Eu tenho isso aqui, eu vou mudar agora, não vai ter mais GPU para jogo. Vamos fazer mais GPU para veículo autônomo. Vamos fazer mais GPU para outra coisa. Então você consegue, né,
manobrar, acho que manobrar é uma palavra mais pra determinar melhor, né? Conseguir manobrar mais isso sem chamar tanta atenção. Isso até pros investidores eu acho que é meio ruim, né? Porque uma vez que você mistura edge computing com gaming, fica meio nebuloso pro cara entender, fala, que diabos eu tô investindo aqui? No fim do dia, você vai estar investindo em IA. E isso mostra que a Nvidia está cada vez mais migrando pro lado de inteligência artificial, em todos os sentidos, o que pra gente é péssimo, porque a sua GPU ela virou só mais um item de inteligência artificial que você também pode jogar. Eu não tô dizendo que a Nvidia tá abandonando o mercado gaming, tá? Tem muita gente que falou, agora a Nvidia vai abandonar e tal. Não acho que ela vai abandonar. A essa altura eu tava até refletindo esses dias, por que diabos a Nvidia ainda mantém a divisão gaming? Eu não sei se é, de repente, uma precaução do que amanhã pode quebrar, mas só que assim, se quebrar amanhã, se tiver realmente uma bolha, não sei o que, e quebrar, estourar essa bolha, quer dizer, que se tiver não, né? Tem essa bolha, mas se essa bolha chegar a estourar, 16 bilhões, assim, é muita coisa. Mas se você pegar junto com outros negócios de inteligência artificial que faz, sei lá, provavelmente trilhões, isso não vai salvar a Nvidia sozinha, ela vai talvez manter a Nvidia existindo. Sem saber especificamente quanto disso é gaming ou quanto disso é realmente inteligência artificial, também não sei qual diferença vai fazer. Porque se quebrar, se furar uma bolha de ar, isso puxa inclusive provavelmente, né, não sou especialista de mercado, é bom deixar claro, mas provavelmente puxa para baixo também de computing. A parte ruim é isso, nós cada vez mais estamos vendo as empresas migrando para IA. E as alternativas elas não são muito boas. A Intel dá sinais de que tá querendo sair fora do mercado de desktops, não quer mais trazer placa de vídeo pra gente, apesar de ainda continuar trabalhando com GPUs. Então a gente fica com a AMD basicamente, que também não tá muito interessada no nosso mercado não, ela quer saber mesmo é de vender as Radeon Pro, vender as placas para inferência, não quer muito saber do nosso mercado. Então todo mundo quer ir onde o dinheiro tá e o dinheiro claramente não está com a gente. Parece muito dinheiro, 16 bilhões? Parece, mas vai saber quanto disso tem relevância só pra game, porque a receita de jogos foi de 3,7 bilhões num trimestre. Ainda é bastante dinheiro, né? Se a gente considerar Nintendo Switch, placas para desktop, placas para notebook e GPUs, no caso, para notebook, ainda é bastante coisa. Tomara que a Nvidia não mude o foco, que na verdade ela amplie para alguns outros mercados, que a gente tenha novas alternativas, mas não sei muito bem como me sentir em relação a essa alocação, essa alteração da Nvidia em relação ao comportamento aí dos seus relatórios fiscais. Parece uma coisa boba, porque, relatório fiscal, blá 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 blá. Mas nos pequenos detalhes é que a gente acaba se ferrando no final, né? Esse é um detalhe bem grande, na verdade. Quanto tempo vai demorar para os chineses conseguirem desenvolver boas GPUs para gaming? Tô com um pouco de medo, não vou mentir, tô com um pouco de medo. E vocês, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho e vira membro aí do canal. E você se inscreve no Unlock aí para chegar nos 200 mil inscritos.